E aí, galera, enfim, programa divertido, pra dizer o mínimo hoje. Diz que o programa vai começar meio diferente, porque tá rolando ainda no canal do Kim, é isso? Estão assistindo a cassação de Glauber Braga, do patético Glauber Braga, lá do canal do Kim. Glauber que já fez acusações ali contra o MBL, Guilherme Boulos também fez acusações contra o MBL, já estão com o jurídico lá. Mas independente de qualquer coisa, né, assim, acusa e casa tá caindo, né? O PSOL, que comemorou tanto a queda de Arthur Duval, né? PSOL que, né, falou as ucranianas, PSOL que todo defensor da Ucrânia, quem diria, né? Eles que estão ao lado do lado inimigo da Ucrânia. Assim, pra eles é ok você defender a Rússia e soldados que estupraram mulheres ucranianas aos montes, né? Pra eles, ok. Assim, acontece. O problema é o áudio do Arthur Duval. E aí, basicamente, a galera da esquerda tá ali, fazendo o seu chororô. Guilherme Boulos, então, vamos lá? Bora. Porque o relator extrapolou os limites da representação original, incluindo fatos e manifestações que não foram objeto de apuração nem submetidos ao contraditório, que viola o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Ética, que exige que a deliberação seja restrita aos elementos formalmente apurados. Presidente, no tempo dessa questão de ordem, eu acho muito curioso vir aqui o deputado que me antecedeu, Kim Kataguiri, querer dar aula de moralidade pública, né? Querer dar aula de correção política. Logo ele, que recebeu uma denúncia por ter pago uma empresa em 50 mil reais em dinheiro vivo. E até hoje isso não foi... Boulos, é do inquérito dos 400 milhões. É uma derivada que fizeram do inquérito dos 400 milhões, dando a entender que a gente tinha um esquema só com a FIP, né? Uma das entidades mais probas e conhecidas do Brasil. A FIP foi paga pelo Kim Kataguiri pra fazer uma pesquisa pro mandato dele. E aí, isso é muito louco. Bolsonaristas fizeram uma acusação canalha contra nós, que foi tudo derrubado na justiça. Todo mundo envolvido basicamente foi inocentado porque a acusação era esdrúxula. Fizeram uma derivada pra tentar pegar o Kim nessa história, pra tentar incluir. Não deu em absolutamente nada. Vai o Boulos, falei isso. Ô Guilherme Boulos, pelo amor de Deus, Guilherme Boulos. Vamos lembrar que a deputada do PSOL, a Janira, tá? Que, enfim, caiu por corrupção, vamos lembrar, a Janira do PSOL caiu por corrupção, tá andando lá em Brasília com gente do PCC e do Comando Vermelho, e você, ao invés de se preocupar com isso, pelo contrário, você defende a mesma agenda do PCC e do Comando Vermelho na parte de criminalidade, né? Vamos lembrar, tá aí falando do negócio, letra morta, a letra absolutamente morta. Kim Kataguiri, ele contratou a FIP, pra fazer uma pesquisa pro mandato dele, e contratou muito bem contratado, tá de parabéns. Vamos lá. Explicado devidamente. Agora, o que mais me preocupa é que Gustavo Gayer foi alvo de uma operação da Polícia Federal por desvio de verba parlamentar. Votou agora aqui contra o Glauber. Não foi julgado aqui. André Fernandes, também deputado nessa casa, é alvo do inquérito de investigação por ter feito apologia e apoiado as manifestações que quebraram essa casa, golpistas, no 8 de janeiro. Não foi julgado aqui. Sequer veio para o Conselho de Ética a representação que nós entramos contra ele. Carla Zambelli tem maioria no STF, na Suprema Corte. Posso fazer uma pausa? Lógico. O cara que está indignado com supostas marmeladas ali no Conselho de Ética é o relator do caso do Janones, tá? O cara que tá preocupado, que isso aqui termina em marmelada. Sério, você é o relator do caso do Janones. E disse, não, veja só, eu estou votando assim pra proteger um cara que é hoje ligado ao governo Lula por causa... Ô, Boulos, para, Boulos. Ô, Boulos, para, Boulos. Que, assim, tentar fingir isso é complicado. Vamos lá. Para condenação por porte irregular de arma, naquela cena absurda, digna de uma pessoa pistoleira correndo atrás de uma pessoa nas ruas de São Paulo. Vai ser presa! Vocês sabem porque ele chamou ela de pistoleira, né? A pistoleira é um termo utilizado pra, vamos dizer, se referir, por exemplo, a mulheres, vamos dizer, vagabundas que dão golpe por aí, entendeu? A gente sabe que lá na Câmara, todo mundo sabe, né? Ficam chamando a Carla Zambelli, eu não sei o motivo e também não acho que ela seja, tá? De espanhola, dando a entender que ela era garota de programa na Espanha, entendeu? Então quando ele joga pistoleira, uma pessoa que impõe uma pistola tentando atirar alguém não é um pistoleiro, entendeu? O termo pistoleiro é usado pra outra coisa. Então ele usa a palavra nesses termos aqui, ele, o feminista, o defensor das mulheres, pra chamar a Carla Zambelli de prostituta, de vagabunda. É isso que você tá tentando
quando chama ela, né? O Guilherme Boulos, né? O cara que vai falar do áudio do Arthur fica todo... Entendi, Guilherme. Que curioso, né? Como o psolista, ele vira um macho escroto, assim, na hora. A mulher é de esquerda, tá. Vamos lá. Só uma coisa, né? Assim, é que, enfim, tem que ser muito cuidadoso. Eu vou falar assim, o Guilherme Boulos devia procurar as mulheres pistoleiras que estão lá no PSOL, tá? Tem gente com muita pistola lá no PSOL, you know what I mean, tá? Eita. Vamos lá. Pra ser julgado aqui nesse conselho. Chiquinho Brazão foi julgado aqui há meses e continua recebendo salário e como deputado porque não foi pro plenário o pedido de cassação dele. Sabe o que todos esses deputados têm em comum? Desde o Kim Kataguiri pagando 50 mil em dinheiro vivo, até o preso por assassinato da Marielle, todos são da direita. É isso que eles têm em comum. O que tem a ver? O Brazão virou de direita. Meu amigo, o Brazão é um cara do centrão do Rio de Janeiro. Ele tá com quem for. O Brazão... Não, todos... Ele faz um cherry picking. Ele não vai listar o Janones, que agora, saiu fora. Fez até um acordo em que ele confessou. Ele confessou. Não. Aí tá indignado. O Boulos era relator do caso do Janones. O Boulos era relator. Cara, assim, é no mínimo cômico essa história. Aí quando vem um deputado da esquerda, o Glauber Braga, reagir a uma provocação canalha de um movimento que é bandido. O cara, líder do MTST, que é um movimento que comete crimes em série através de invasões de propriedades privadas e às vezes públicas, que organizam manifestações que incendeiam, depredam, destroem prédios públicos e privados, está falando que nós, do Movimento Brasil Livre, sem condenações criminais, senhor Rafael Almeida Risso, somos criminosos, de bandidos. Tá tudo ok, tá tudo bem. O Guilherme Boulos não consegue sustentar uma frase sem ser pego numa incoerência grave. Eu vou falar, ele nem deve ter se preparado muito, porque todo mundo sabe que o Guilherme Boulos não gosta do Glauber. E na verdade isso aí é livramento pra ele, tá? O Guilherme Boulos é da ala lulista do PSOL. Essa ala, inclusive, já expulsou um economista que tava pensando contra. Tá dando mó quiprocó dentro do PSOL. E o Glauber é da outra ala, que é a ala da turma, vou dizer, mais radical, que não quer nem ficar com o Lula. Essa ala do Glauber tá toda escanteada ali. Já eles saem do PSOL. E o Boulos só tá cumprindo ali tabela. De banditismo político, porque isso é esse MBL. Por gentileza, silêncio, por favor. Se é banditismo, por que você não denuncia a gente na esfera criminal, Boulos? Por algum banditismo que a gente fez? Vai denuncia. Acha aí o banditismo. Acha o banditismo. Vamos lá. Reagir a uma provocação canalha, baixa, atacando sua mãe? Bom, aí é quebra de Onde? decoro. Ô Boulos, por favor, prove que o Gabriel Costenaro estava atacando a mãe do Glauber. Fale o momento, ache. É impossível, né? Que você coloca aí que o Costenaro ficava fazendo, vamos dizer, abordagens em série lá no Glauber. Ache, por favor, algum vídeo, alguma coisa em que o Costenaro tá falando da mãe do Glauber. É complicado. E, hoje o Boulos tem que se atualizar. O Costenaro saiu do MBL. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer defesa do Costenaro. Dito isso, o Costenaro não foi lá falar da mãe do Glauber. Vocês estão querendo transformar o Glauber o quê? Num defensor da honra das mulheres? É muito engraçado que, né? Vocês que não ligam pra família e honra, vocês se tornam, né? O Boulos se torna machista, agora ao vivo não, machistão, atacando, chamando os outros de pistoleira. E aí, defensores da honra. O homem tem que defender a honra da família. Porra, você tá pensando que é um cavaleiro medieval agora? Caramba, vamos lá. Aí o parecer do relator é pela cassação. Não tem lógica, não tem coerência. Sabe o que tem aqui, presidente? Perseguição política. É isso que tem aqui nessa sessão. Deveria envergonhar aqueles que estão sendo cúmplices dessa perseguição política. Porque vocês podem inaugurar hoje a cassação por ideologia, cassação por posicionamento político. Isso não tá. O Boulos é uma máquina, cara. Vamos lembrar, recentemente o Riso pode até levantar, tá? Ano passado, se não me engano, ano passado retrasado, houve o que isso até lembra. Houve lá no PSOL uma convenção pra ver quem ficava com a presidência do PSOL. Acho que foi final de 23. E houve um quebra-pau. O quebra-pau foi entre a ala do Boulos e a ala do Glauber. Veja só, né? Quando eles vão ficar falando perseguição por ideologia. Como é que funciona isso no PSOL? Isso é a ala do Boulos e a ala do Glauber se matando. Ó, que gente, mano, civilizada. Na hora do pau ali não tem mais amor, não tem porra nenhuma. Ato colocado aqui, e com o devido respeito ao relator, mas também não teve coerência. O advogado trouxe aqui no começo. Saiu essa semana nos jornais. Deu um soco num jornalista dentro da casa e não foi quebra de decoro parlamentar. O Glauber reagiu a uma agressão de um movimento de banditismo político
E aí é quebra de decoro Qual parlamentar. movimento? Qual movimento? Cita o nome, ó. O MBL comete crimes. Isso é calúnia, você está imputando crime a outrem. Quais crimes? Determine e dê nome. Pra ficar, né, sendo sinuoso pra não tomar processo? Vamos lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu quero concluir, presidente, minha questão de ordem, dizendo o seguinte: o que vai se julgar hoje aqui nesse conselho não é a cassação ou não do Glauber. É se esse conselho continuará tendo moral para ter isenção política para julgar qualquer parlamentar dessa casa. É isso que vai ser julgado hoje. Ou se vai se tornar um conselho que quem é de direita sequer é julgado e quem é de esquerda é caçado por um motivo torpe. Essa é a decisão que nós vamos tomar aqui hoje. Não é sobre o Glauber a decisão. A decisão é sobre esse conselho. Se vai se tornar um censor ideológico ou se vai ter razoabilidade, medida e coerência. Isso significa absolver o deputado Glauber Braga. Eu acho o máximo que ele colocou as coisas. Vamos pegar aqui, né? Vamos ser generosos com o argumento do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é o seguinte, ó. Vou ignorar absolutamente todas as participações diretas que eu tive numa das grandes lambanças que o Conselho de Ética fez, que foi ignorar o caso Janones. Ele, foi relatório pela absolvição do Janones, pra vocês entenderem, tá? Vamos ignorar. Aí vamos fazer um cherry picking de casos ali, falando que todos são de direita, tá? E escolhe alguns casos e, não, esses políticos são de direita, incluindo o Brazão, né? Vamos ignorar tudo isso, vamos fingir que nada disso aconteceu, até casos que não foram parar no Conselho de Ética. Escolhe aqui, tá? Aí você vai dizer o seguinte: com a direita não tem, mas com a esquerda tem. Então isso é perseguição ideológica. Logo, o mérito, que é o que ele deveria abordar, o mérito, que é o fato do senhor Glauber Braga ter agredido, dado porrada dentro das dependências do Congresso Nacional num cidadão, inventando as alegações dele, que o outro foi ofender, atacou a honra da mãe dele, não sei o quê. E nem que tivesse atacado, tá? Um deputado federal não agride pessoas. Inclusive, tá errado, se vamos supor que o Costanera tivesse se comportando de maneira errada, chame o segurança. Tem segurança lá pra isso. Não para o deputado fazer uso da razão dele e bater no cara, mas ele não parou ali. Depois foram lá pra delegacia, pro Depol, dentro da Câmara dos Deputados, e lá no Depol, ele tentou ir pra cima do deputado Kim Kataguiri. Tudo filmado. Tudo tá absolutamente filmado. Isso não é perseguição ideológica, até porque, caro Guilherme Boulos, a impunidade no Brasil, ela canta tanto pra direita quanto pra esquerda. Impunidade no Brasil, especialmente pra políticos, ela vai rodar. O lance é se você tá ou não tá amarrado no jogo. E eu vou aqui, não é jamais uma defesa, mas eu vou aqui falar a real que tá acontecendo com o Glauber. O Glauber, assim como o Arthur Duval, ele é odiado na Câmara dos Deputados. Só que eles são odiados por motivos errados. O Arthur Duval, ele era, na Alesp, ele era odiado porque ele combatia de fato os privilégios e ele destruiu as relações dele. Imagina o seguinte: você é um funcionário da Alesp e tá vindo um vale peru no fim do ano, é uma grana a mais que ia vir no Natal. De repente vai um deputado, entra com uma ação na justiça e derruba isso. O dinheiro já tinha entrado na conta dos funcionários, teve que ser devolvido. Você entende o tamanho da brincadeira? O Arthur tirava privilégios e privilégios, arrumava briga com todo mundo. O que aconteceu? Veio o deslize do Arthur Duval, derrubaram o Arthur. O Glauber não fez nada disso, não é que o Glauber toca uma pauta antissistema, não. O Glauber, ele é conhecido por ser destemperado e brigar e quase ir às vias de fato com muitos deputados ali. Então, assim, a relação que o Glauber tem lá dentro era uma merda, o Glauber já tava bem queimado. Aí o Glauber vai e, pra se ajudar, agride um cidadão e tenta agredir um deputado. O que vocês acham que aconteceu, Boulos? O que vocês acham que ia acontecer? É uma pergunta, não é nem um pouco retórica. Ele ia ser caçado. E eu entendo, olha só, se o Arthur fosse do esquema lá na Lesp, por mais que pudesse fazer, o Arthur é de direita. Se o Arthur fosse do esquema, o Arthur não caía, entendeu? Agora, se o Arthur fosse do esquema e, ao mesmo tempo, o Arthur ficasse tentando dar porrada nos colegas deputados, tá? Mesmo sendo do esquema, o Arthur cairia. O caso do Glauber é o seguinte: o Glauber tem porra nenhuma no sistema, a única coisa que ele fez, você pode falar que ele não gostava do Lira, ele dava as broncas dele no Lira, só. Tirando isso, ele é um dos sujeitos mais escrotos da Câmara dos Deputados, ele é um sujeito violento, ele é conhecido por ser um sujeito destemperado, e aí, cara, caiu no próprio... Quer ser político? Aí, cara, tem que ter decoro. Existe aí o decoro. E vocês do PSOL não podem ficar falando de decoro, como falaram do áudio do Arthur, emitido por um cara que estava licenciado do mandato. E aí, não, ali é decoro. Esses são os reis do decoro. Aí um cara bate num cidadão dentro da Câmara dos Deputados, tenta agredir um deputado, tudo filmado. Não, aí o decoro não é decoro, aí é ideológico. Para, o Guilherme Boulos. Que papo furado. Que papinho de cu. Vamos lá. Pessoal, like na live, o like ajuda a gente a crescer essa live, então, por favor, like na live, você que chegou agora, se inscreva no canal. Agradeço o deputado Boulos. Presidente, gente, resposta.
Só um minutinho, deputado Kim Kataguiri, só respondendo a Vossa Excelência indagou aqui inúmeros fatos ocorrendo com alguns deputados. Todas as representações que chegaram a esse conselho foram analisadas, dado o direito à ampla defesa de todos os representados, e o conselho teve a capacidade de fazer as suas... Bom, esse foi o trechinho do Boulos. A parte do Kim, a TV Câmara cortou, eu acho. Eles cortaram a resposta do Kim? Tá. Agora, outra parte do Boulos. Primeiro, eu fico feliz que, ao menos com tantos horrores, o deputado Kim tenha sido sincero e confessou que usou 50 mil reais em dinheiro vivo de cota parlamentar. Assim, eu não sei... assim, esse cara vai ficar falando isso até agora, porque isso é de uma canalice, uma filha da putagem, tá? O PSOL, você vai pegar a prestação de conta de vereadores, deputados, tudo umas coisas esquisitíssimas. O PSOL, nos partidos, assim, a mamatolândia corre nos mandatos do PSOL. Vai ver os gastos dos deputados e vereadores do PSOL. É aquela linha que o Bolsonaro falava, gasto tudo que eu tenho direito, vou correr pra gastar. O que o Boulos tá falando, só pra não ficar gente desavisada aqui, o que o Boulos tá falando é o seguinte, Kim Kataguiri ele vai contratar o serviço da FIP pro mandato dele. Quem era relator, se eu não me engano, era do licenciamento ambiental. Foi, com certeza, licenciamento ambiental. O Kim vai contratar, pelo mandato dele, um serviço da FIP. O Kim não tinha limite na conta bancária. Ele saca da própria conta o dinheiro. Sacou o dinheiro, paga a FIP, ele pagou a FIP e depois pediu a restituição porque o pagamento era para um estudo de um relatório que ele estava fazendo. Ele era o relator do licenciamento ambiental na Câmara. Esse assunto eles tentaram pegar e causar, e eu me lembro dessa história, porque eles tentaram fazer uma derivada do lance dos 400 milhões, porque eles envolveram o FIP nos 400 milhões, na teoria conspiratória dos bolsonaristas. Aí, o Kim, tentaram encaixar isso no Kim, e o assunto foi arquivado pela PGR, inclusive, que foi colocada pra perseguir o Kim, que era do... esqueci o nome lá, o PGR do PT lá, o petista bolsonarista, o Aras. Era o Aras foi colocado pra pegar o Kim. Então, o Kim provou tudo lá. O que você tá falando? Aí o Boulos fala assim, não, o Kim que pagou em dinheiro vivo. Você sabe toda a história? Chupa aqui, ô filho da puta. Vai, né? Aí pega um caso do Kim, absolutamente probo. Olha o suposto. E aí fica, veio aqui nos comentários gente lá, não, mas explica. Que esquema é esse? O Kim pagou um estudo da FIP pra licenciamento, um negócio que ele era relator. Aí vem com esse papo, esse vagabundo, o passador de pano pra rachadinha, passou aí, tá indignado com o conselho. Ele, quando tá no conselho de ética, é o rei da impunidade, vem falar de um deputado probo que foi perseguido pelo Aras ali, e o próprio Aras arquivou. Já viu cota parlamentar em dinheiro vivo? Ô, mas ele é burro, hein? Ele é burro. Existe limite de transferência. Se eu não me engano, o que? Era 40, 50 mil reais? O que precisava transferir não tinha limite. Ele saca da conta dele de parlamentar e paga a porra do negócio. Vai, você quer ficar falando isso? Vai lá no processo que trata disso, quando o Kim foi acusado dessa merda, e que foi arquivado, ó, a mocota. Cá, mó tempão atrás. Vamos lá. Vários parlamentares aqui. Silêncio, por favor. Desconheço. Que bom que ao menos teve a honestidade de confessar o crime pelo qual ele responderá, ou deve responder. E pausa. Quanto às acusações... Pausa. O vagabundo, isso já foi investigado. Já foi. Sabe o que aconteceu? Há muito tempo, anos atrás, né, Riso? E você sabe o que aconteceu? Você sabe? Caiu. Foi arquivado. Não tinha nada. Absolutamente nada. Era pura perseguição política. E se eu não me engano, só pra confirmar aqui, foi daquele mesmo promotor dos 400 milhões. Checa aí se foi ele, que aí jogaram pra PGR. Baixas que ele faz repetidamente, que a milícia digital dele, esse banditismo político do MBL faz político. Eu não sei se é essa mulher da foto. Assim, ó. Quem é essa mulher, Guilherme Boulos? Quem é essa mulher que anda com faccionado? Explica essa porra. Casada. E foi condenada. Ah, ela foi condenada, né? Condenada. Quem é ela, Boulos? Hoje, não merece resposta, eu me dou por satisfeito com a confissão de culpa dos 50 mil reais em dinheiro vivo do deputado Kim Kataguiri. Agradeço. Confissão de culpa. Você tá entendendo? Assim, ô Guilherme Boulos, teu partido tá perdendo um deputado, e tá perdendo um deputado por culpa do Movimento Brasil Livre. Vamos ser honestos, tá? Teu partido tá perdendo um deputado por culpa do MBL, sacou? Vocês estão perdendo um deputado. Vocês se lascaram ali. Glauber já foi. Talvez até seja bom pra você especificamente, tá? Não vem querer jogar o Kim no meio com uma acusação absolutamente vazia. O Kim Kataguiri, só pra lembrar, tá? O Aras, ele era um PGR petista nomeado pelo Bolsonaro. Imagina o que os caras queriam fazer com o Kim. Pegaram aquele caso vazio de tudo e o próprio Aras à época arquivou porque não tem nenhuma. A gente não quer com isso, e eu aproveitando o último minuto que nos resta, pensando no que a gente quer construir do futuro. Sabe por quê, senhor relator?
Essa turminha do MBL, né? Essa turminha que, como não tem um conteúdo a defender, gosta de fazer confusão para ganhar mídia, foi atrás de Glauber várias vezes, mas não é só dele, não. No meu estado, por exemplo, eles vão particularmente atrás da gente que é mulher. E, embora eu entenda... Acho muito que ela cita o Glauber, aí depois, não, mas tem a mulher, porque eles são muito, particularmente, atrás do que é mulher. Não, cara, aparentemente o MBL pergunta pra homens e mulheres, tá? A gente é bem feminista e a gente inclui a mulher no debate público, olha que bonito. Que o relatório do senhor deva considerar o ato que foi feito e, se for o caso, trazer uma das opções de penas postas. De certa forma, se coloca a cassação para o que aconteceu com o deputado, isso não está autorizando também esse tipo de gente que quer fomentar a antipolítica e chegar para a gente sem nenhuma vontade de debate, mas tão somente vontade de constranger. A gente vai se pautar por um tipo de política feita para gerar like. A gente vai permitir que esse tipo de postura perante nós todos e nós todas. E aqui eu falo principalmente nós todas. Porque E todos, esqueceu o gênero neutro, cacete? Aí não vai substituir bem o Glauber Braga, né, pô? Mas assim, política do... Vocês são do PSOL, tá? A deputada referência de vocês é a Erika Hilton, modelo de passarela, com o projeto do 6x1 lá, patético. Essa é petista, calma. Ah, essa é petista? Ah, calma, ufa. Calma, mano. Ah, eu não sei nem quem é a nobre figura aí. a gente sabe como é que as coisas estão acontecendo. E como É que assim, a gente só melhor, com nossa responder o família. negócio do like, né? Pô, que legal que a nossa moeda é o like. A moeda de vocês do PT é a propina. Nós temos a política do like, beleza, né? Precisamos de like, precisamos de view, né? Pra poder participar do jogo político. A de vocês é da propina, você é do partido do cara da dinheiro na cueca, você é do partido do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, um dos maiores escândalos de corrupção da história do mundo. A moeda nossa que é a diferença, o nosso é um likezinho, né? Pô, nossa, que escandaloso, né? O de vocês é grana roubada. O Costenaro, tá? Que tá saindo do MBL, deve ir aí, não sei pra onde ele vai, mas né, não está conosco. A gente não vai mandar matar o Costenaro. Quando o prefeito lá de Santo André andou fora da linha, o que aconteceu com ele, senhor Rafael Almeida Rizzo? Morreu! Play. E o Toninho do PT lá em Campinas? Morreu! Morreu! Vocês são uns canalhas. O PT é um partido de bandido. Tá conversinha mole. A moeda de vocês é uma moeda bem diferente da nossa mesmo. Vamos lá. E quando a gente tiver com nossa sobrinha criança, que, como eu tenho uma, ainda pensa que quando crescer pode ser candidata também, porque vê a tia sendo. E um cara desses chega. Desculpa, deputado relator, mas... Não, um cara desse chega o quê? Eu não entendi. Um cara desse chega e faz o quê? Ele faz uma pergunta? Eu queria entender o que é tão ofensivo, porque vocês querem participar do debate público, vocês querem receber por isso, e vocês não querem nenhuma responsabilidade em participar do debate público. Quem participa do debate público tem que estar apto a responder questionamentos dos seus adversários. Se o seu adversário não faz uso da violência contra você, ora, responda a ele, ou não responda nada. A dica é, moça, não bata na pessoa, especialmente se você estiver no exercício do seu mandato dentro da Câmara dos Deputados, cara. O que a gente tá falando, e que o Conselho de Ética tá percebendo, é meio óbvio, né? Pode-se discutir, não acho o método mais válido pra que a democracia aconteça da maneira mais plena. E a gente vai responder, realmente compra de voto também não é o melhor caminho, não, tá? Escândalo de corrupção usando estatal, cargos estatal, contrato superfaturado pra alimentar a campanha através de Caixa 2 não é o melhor caminho. Só uma discussão outra. Agora, vamos combinar que dar porrada em cidadão dentro da Câmara dos Deputados não é exatamente o melhor caminho. O que eu poderia responder é o seguinte, olha, tua sobrinha também poderia, se não ser uma deputada, ela poderia ser uma pessoa normal, que iria na Câmara dos Deputados, iria perguntar pra um deputado que, de direita, vamos supor, que ela não concorda, algo, vamos supor que o cara desse a porrada nela, ela ia se sentir feliz como uma mulher e cidadã, que eu tomasse porrada desse deputado? Creio que não, né, o deputado do PT. Então, né, não tem muito por onde continuar. O conteúdo desse julgamento não é só sobre o deputado Glauber. E não é nem só sobre o que ele representa para o meu campo político. A gente está falando aqui também sobre não permitir que quem se aproveita da antipolítica para cometer violência fique impune, considerado como um lado correto dessa situação que aconteceu. O cara deu porrada. O cara deu porrada num cidadão e ela tá falando que quem pratica violência não pode ficar impune, ô Rizzo. Essa galera, vamos dizer, ela é autorrefutável. Ela fica se refutando enquanto fala. É uma máquina. Moça, o que eu recomendo pra você é um bom shampoo. Um bom shampoo, que você tá com o cabelo meio oleoso, tá pior que o meu, entendeu? Um bom shampoo e um pouco de reflexão. Você não tá falando nada com nada. Tua sobrinha vai ficar envergonhada. Porque eu entendo que o senhor discorde do que o deputado Glauber fez. Eu entendo que talvez o senhor ache que se fosse com o senhor, depois de anos de amadurecimento, não teria revidado. Mas a gente também precisa entender o que está sendo criado.
O que está sendo criado quando a gente... O que tá sendo criado? O quê? Vamos lá. Legitima que esse tipo de gente chegue na nossa frente com celular na nossa cara. Não é pedindo, ó, eu não fujo de debate nenhum. Quem quiser chegar pra mim e pra Glauber, eu tenho certeza, vamos conversar sobre tal coisa, ninguém foge. Mas esse tipo de método pra gerar like, constrangendo a gente e quem da nossa família estiver ao nosso redor, a gente não pode. Vocês vão dar porrada. Dar força. Vocês vão dar porrada. É isso que o Glauber fez. Ô, moça, o Glauber viu o Costenaro lá. No caso da Câmara, ele nem... Só pra dizer, vamos pegar o caso em tela, ô deputada, jovem deputada. O caso em tela, o Costenaro não estava com câmera indo atrás do Glauber. As câmeras da Câmara dos Deputados são muito claras. O Costenaro estava quieto, ele foi lá pra Brasília com uma turma do Uber, fazer uma campanha pelo Uber. E aí, o senhor Glauber Braga reconhece ele, e o Glauber é maluco, o Glauber é conhecido por ser maluco. O Glauber foi pra cima dele. O problema é que o seguinte, o que você tá falando é refutado pelas imagens da própria Câmara dos Deputados, a entidade a qual a senhora tá aí presente, representando, sendo parte dela. Então, pô, tenta ser minimamente coerente, porque aí você não vai convencer relator nem ninguém. Só tá parecendo uma boba aí. Esse tipo de método. Então, pedindo desculpa, senhor presidente, por ter passado alguns minutos da minha fala, eu me somo a todos os que aqui estão fazendo esse apelo. A gente consegue resolver os nossos problemas de outra forma. Sim, num esquemão, tipo como foi resolvido por um outro deputado da base do governo, com o Boulos, com o relatorário favorável à manutenção do mandato do André Janones. Você quer resolver dessa maneira? Pra depois falar que a direita só é perseguida. Para, vai. Mas no que diz respeito ao ato cometido e à penalidade que cabe... Ah, o pessoal tá falando que ela é do Rio Grande do Norte? É. Qual o nome dela? Bonavi, tá? Alguma coisa? Gente, essa é a Natália Bonavides, que teve sua candidatura pra prefeita de Natal desconstruída democraticamente, simplesmente por ele, o monstro, o herói, o mito, o guerreiro, o grande, o adorável Matheus Faustino, o vereador do povo potiguar. Ô, Natália! Ô, Natália! Essa aí é o seguinte, essa aí não resistiu. Essa aí, primeiro e segundo turno, só, como dizia o Faustino, né? Jogador caro, é só jogador caro. Faustino só no jogador caro, desconstruindo a candidatura do PT. Nem vereador era e já tinha cumprido um papel essencial. Faustino foi central para a derrota. Jogador caro. Vamos ouvir o jogador caro. Esse vídeo aqui você vai encaminhar para as pessoas que estão indecisas ou pensando em votar na Natália Bonavides. Olha só isso aqui. Natália Bonavides vai ao STF denunciar ataques virtuais e fake news. Eu vou te mostrar o que ela quer esconder. Natália Bonavides sempre se colocou à disposição de defender criminoso, bandido e vagabundo, enquanto cidadão de bem é prejudicado todos os dias por esses meliantes. Eu vou provar aqui para vocês com fatos que o que eu estou falando é verdade. Bom, Natália Bonavides é coautora de um projeto que descriminaliza o furto, criando uma espécie de subcategoria no furto, chamada de furto insignificante. Ou seja, você... Oh, que legal! É dela esse projeto. Então imagina, o Rio Grande do Norte, né? Ela preocupada com a situação dos assaltos enorme, do roubo, todo tipo de crime cometido no Rio Grande do Norte, um lugar que sofre mesmo com isso. Não, ela vai, criou essa categoria nova, a amiga dos bandidos, Natália Bonavides. Pô, palmas pra ela. Natália, eu não sabia que era você, Natália, nem te reconheci. Natália, você realmente deve sonhar com o MBL aí diariamente. Mesmo com o apoio da governadora, a Fátima, né? Perdeu. Puta, Natália, eu não sabia que era você. Prossiga, Faustino. Você que tem aquele celular velhinho que o bandido vai lá e te rouba, com o bandido não vai acontecer nada porque o teu celular velhinho é insignificante. Um dos maiores indicadores de crimes do Brasil se chama criminosos com reincidência. Natália Bonavides votou contra o projeto que aumentava a pena para furtos e roubos e votou contra o fim da saidinha. E para além disso, a Natália Bonavides joga contra a polícia. Vocês vão lembrar do fato que ocorreu no ano passado, onde o PSOL, UP, MLB, grupos políticos ligados à Natália e que a Natália também endossa, chamaram uma manifestação para pedir o fim da polícia militar, onde eu fui o único que fui lá defender. Puta, mas ele foi com uma câmera, gente. Ou ele foi com uma câmera. Ele é fascista. Era isso, Faustino era fascista porque ele foi com uma câmera defender a polícia contra o grupo político dessa moça, Natália, né, que tá preocupada com o futuro da sobrinha dela, tá? Que defende projeto, ferra a polícia e ajuda a... Pô, Natália, agora entendi. Fico feliz, Natália, que você esteja na Câmara. Pelo menos você é uma entre 513 e não vai atrapalhar tanto o povo da tua cidade. Porque prefeita, quando você tentou ser, Matheus Faustino, o maior de todos do Rio Grande do Norte, lenhou, acabou contigo. Matou, tadinha da Bona, tadinha, Riso. Tadinha da Natália. Ô, Natália, uma moça também com a tua capacidade intelectual baixa, ser prefeita ia ser complexo demais, Natália. Às vezes é o seguinte, há males que vem pra bem. Agradeça ao Faustino. Estou aqui em Natal, no Midway, onde tem um bando de esquerdistas aqui que não tem o que fazer, fazendo protesto contra a polícia. A polícia é fascista? Vai tomar no seu...
Você acha que a polícia é fascista? Eu acho que você é um fascista de merda, você é desrespeitoso, você tá desrespeitando... Se ser fascista é defender a polícia e o cidadão de bem, eu sou mesmo. Vocês vão lembrar também de um caso que ocorreu este ano, lá na Lesp, em São Paulo, na privatização da Sabesp, onde a Unidade Popular vandalizou completamente a Lesp, jogou pedra em policial, quebrou o dedo de policial e os policiais fizeram-se uma repressão para conter aqueles bandos de marginais. Adivinha de que lado a Natália Bonavides ficou? Ficou do lado dos marginais da UP. Eu queria aqui trazer a nossa solidariedade irrestrita aos militantes da Unidade Os militantes, é ela que luta contra a violência na política. Ela que tava agora, né, recriminando a violência. Então assim, ó, regra pra Natália Bonavides. Apareceu com uma câmera, fez uma pergunta, violência política, fascismo. Cometeu crime de corrupção, não é fascismo, tá tudo ok. Bateu em policial, tá tudo ok. Roubou algo, tá tudo ok. Crime relevante. Natália, você é uma... Ô, Natália, você é muito boa. São esses nossos adversários, amigos. Vocês entendem? Aí vamos lembrar, eu me lembro daquele retardado lá, daquele youtuber aqui de Embu, né? O famoso bafo de Embu. Não, mais velho fazer um curso mestre do capitalismo do que eleger vereador. Tá aí, vocês estão entendendo? O Faustino, ele está diretamente relacionado a esta figura patética dessa Natália Bonavides não ser prefeita em Natal. É uma cidade com quase 800 mil, acho que deve ter seus 800 mil habitantes, entendeu? O Faustino evitou isso. Aí esses caras ficam vendendo pra galera, isso não é importante. É importante sim, é importante entrar no Nordeste, é importante participar de eleição, é importante ganhar a eleição, tá? E fazer mandato bom, que é o que a gente faz. Nunca se esqueçam que o caminho é político nessa bagaça. Parabéns ao Faustino, parabéns a todo mundo que ajudou. foram presos, inclusive 2 que seguem presos na luta contra a privatização da Sabesp. Então, se você é um cidadão de bem, trabalha e quer um futuro melhor para essa cidade, não vote na Natália Bonavides e encaminhe esse vídeo para outros amigos seus e familiares que não sabiam desse lado obscuro dela por trás do sorriso colocado na mídia. Esse vídeo aqui... Pois é, por causa do sorriso, ela tem um sorrisão mesmo, arcada pronunciada ali. Vamos lá. Ato cometido e a penalidade que cabe, para isso a gente deve tentar afastar, não tô falando de neutralidade, que é uma casa política, ninguém vai ter neutralidade, mas afastar nossos ressentimentos pessoais e julgar pensando que o impacto dessa decisão aqui vai repercutir sobre a vida de nós todas e nós todos. Obrigada. E todos também. Só um negócio, mais uma vez, Natália Bonavides falando que o crime foi irrelevante, portanto tem que terminar com impunidade. Ela só tá sendo coerente com a trajetória dela. Parabéns pela coerência de Natália Bonavides. É isso aí, pô. É a tua linha, ó. Cometeu um crime e nada aconteceu, é isso aí. Violência de esquerda tá valendo. E, na verdade, inimigo ao Faustino, tá? O péssimo Faustino, odiamos Faustino. Vamos lá, o que Kim Kataguiri tem a nos dizer, deputado Fonão? Só hoje nós temos Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, em que vai ser votada a cassação do deputado Glauber Braga por agredir Gabriel Costenaro, também por me acusar de ser defensor do nazismo. Hoje vamos ter uma postura firme, né, contra toda a militância esquerdista que ele mobilizou para tentar nos intimidar o relator, intimidar o Conselho de Ética de maneira geral, mas a gente vai manter firme e persistente até o final, aprovado aqui, só falta a votação em plenário, e aí termina a cassação, e não só perde o mandato, como fica inelegível durante 8 anos. Bora. Renan, ainda teremos vídeos para reagir da Samia e do Valente, que estarão a gente na comissão. Perfeito. Mas não me mandaram ainda. Quer mudar de pauta enquanto? Cara, o que você mandar, eu posso dar uma zapiada aí, mas eu quero só explicar pra vocês algumas coisas que envolvem a cassação do Glauber Braga, tá? O Glauber Braga, por mais que venha a Natália Bonavides querer fazer defesa dele, na verdade eles estão fazendo palanque para se divulgarem. Eles estão usando a queda do amigo Glauber para fazer a divulgação pessoal, porque eles não ligam pra queda. Vamos abrir a cortina e vamos contar o que tá acontecendo? Gente, o Glauber Braga é odiado até no PSOL. Vou repetir. O Glauber Braga é odiado até no PSOL. O que eu mostrei aqui nas imagens agora há pouco, da convenção do PSOL no final, acho que 2023, era uma convenção importante que envolve o comando do partido, e aí tava brigando com uma ala, que é uma ala que quer se livrar do governo, uma ala mais à esquerda, uma ala mais radical, que inclusive é o agrupamento do Glauber contra o agrupamento do Boulos. O Boulos, à época, queria o PSOL bem alinhadinho do governo Lula, pra que o governo Lula apoiasse pra prefeito de São Paulo, que foi o que aconteceu, entendeu? Então, essa porradaria aconteceu no PSOL, a turma do Paz e Amor, que diz que política não se faz com não sei o que, tá. Pra eles, política se faz com violência, sim. O movimento estudantil ligado ao PSOL é violento, o MTST ligado ao PSOL é violento, o PSOL internamente é violento, eles praticam a violência o tempo todo, seja entre eles, seja pra fora. Esse é o game. O que rolou? O PSOL tá rachado, todo mundo já acompanhou, houve até um debate recentemente que rolou com um economista ligado a essa ala mais esquerda do PSOL, que teve que ser afastado. Tá uma briga, porque o PSOL tem que decidir se ele é governo ou se ele não é governo. A
A ala do Glauber, inclusive, o Glauber por ele não é governo de porcaria nenhuma. Mas o Glauber, ele é muito briguento. O Glauber quando eu digo briguento, ele é briguento no sentido, vamos dizer, literal do termo. Ele gosta de briga e ele gosta de ir às vias de fato. Ele é um sujeito um tanto quanto descontrolado. Ele tem probleminha na cabeça, o Glauber. Ele é conhecido por isso. Ano passado a gente chegou a mostrar uns vídeos muito engraçados do Glauber que envolviam ele dentro de um camburão, que ele foi pego lá porque ele foi tentar participar de uma ocupação com uma galera. Aí ele, deputado federal, foi detido pela polícia e foi tirado de lá. Ou seja, se tem confusão, se tem violência, tem Glauber. O Glauber é conhecido pelos deputados da casa por tentar ir às vias de fato com outros deputados. É aquele cara assim, tá tendo uma comissão, termina a reunião, o sujeito vai falar um negócio, ele vai lá e tenta ir pra cima do cara. Então o Glauber já tava meio que na lista negra de todo mundo, inclusive do PSOL. O Glauber cair, vai entrar um deputado, não sei de que ala é, mas imagino, dado que é majoritária a ala pró-governo, que vai entrar alguém que não é da ala do Glauber. Aí, ó, entendeu? O Glauber é queimado. Então, o que vocês estão vendo ali é assim, é uma galera meio que... Tá, deixa eu tirar o meu aqui. Aí vai a moça, a Bonavides lá, coitado, faz lá o vídeo dela. Aí vai o Boulos, faz o dele. O Boulos tá dando risada. O Boulos tá dando risada. Tanto que ele não foi do mérito, ele não gastou nada pra defender o Glauber. Porque, ó, vamos ser claro, ele precisa fazer uma defesa do mérito. Você acha que o relator, né, o que o Boulos foi falar foi o seguinte: ele foi falar quem é ladrão, o Boulos, e foi falar também que o que tá rolando é uma perseguição ideológica porque o Glauber é de esquerda. Você acha que alguma dessas duas declarações vão ajudar a mudar o relatório do relator, o senhor Rafael Almeida Rizzo? Nada. Não tem nada a ver. O Boulos foi se promover, ele foi gravar um vídeo pra obter likes e views em redes sociais. Foi isso que o Boulos foi fazer. Então é isso. O pessoal tá falando, Renan, o pessoal, o Heitor Engelmann falou, os caras só estão preocupados em bater no MBL. É lógico, gente. O MBL tem culpa no cartório ali pra eles. Somos nós que estamos derrubando eles. Foi um cara, Costenaro, oriundo de uma iniciativa do MBL chamada Inimigos Públicos, que fez um trabalho lá, questionou o cara, e aí o cara ficou tão vidrado no Costenaro, que essa é a real. O Costenaro meio que mogou ali o Glauber Braga. E aí o Glauber ficou tão preso nisso, porque ele é um cara violento e descontrolado, né? Então ele ficou preso nessa paranoia, que quando ele avistou na Câmara dos Deputados o Gabriel Costenaro, ele bateu no Gabriel Costenaro. E é isso que as imagens, mas não é minha opinião. Eu não tenho uma opinião sobre isso. Eu estou apenas descrevendo o que está nos autos, que está tudo lá, que é o que todo mundo viu, e não são as câmeras do celular de alguém. Cara, você tem as câmeras da Câmara dos Deputados. É muito complicado querer questionar isso. Isso é uma não discussão. Não, à toa, Guilherme Boulos nem entra no mérito. Falar que, vocês estão perseguindo porque ele é de esquerda, tá? A direita. Gente, isso é vídeo pras redes sociais. Ele foi gravar um vídeo. Só isso. 5. Então, vamos botar aí, quem é esse cara? Tenório, vulgo Said. Quem é Said Tenório? É o Said Tenório, né, Rizzo? Isso mesmo. Vocês sabem quem é o Said Tenório, que tá aí junto com o Boulos? Vocês sabem, galera? Bota aí no Google, Rizão. Quem é Said Tenório? Said Tenório, quando houve os ataques terroristas tocados lá pelo Hamas, quando acharam as mulheres que foram... Essa mulher, ela está toda manchada de sangue na calça porque ela foi estuprada, ela foi violentada sexualmente por aqueles animais. Ela tá com o... sabe o tendão de Aquiles? Vocês sabem? Aquele tendão que fica ali no calcanhar? Eles cortavam para que elas não pudessem andar. Por isso que ela tá amarrado ali. Aí ele vai e falou, olha só, o Said Tenório, isso é marca de merda. Se achou nas calças. Ele tá falando de uma mulher que foi abusada. E aí o Boulos, né? Esse resto de gente chamado Guilherme Boulos, recebe ele tem que estar junto, é a causa, Esses caras estão fazendo acusações de antissemita dos outros. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Você é um vagabundo, Guilherme Boulos. Você é um vagabundo, você é um resto de gente. Um vagabundo que não esconde que você é um antissemita. Um antissemita que pode ser comparado aos nazistas no seu ódio irracional ao povo judeu. Você é um antissemita que pode ser comparado aos nazistas, veja só que eu estou sendo preciso, no seu ódio irracional ao povo judeu. Porque é irracional. O que vocês fazem, a ponto de passar pano pra grupo terrorista, pode sim ser comparado, tá? E tô falando porque esse Guilherme Boulos quer ficar jogando sujo. Jogue sujo com mentira. Eu falo feio com a verdade, né, Guilherme Boulos? Explique aquela piranha próxima do PSOL, piranha, vou colocar, que já foi filiada ao PSOL, aquela piranha que fica andando no Congresso Nacional, junto com gente do Comando Vermelho e do PCC, pra defender o interesse de facção criminosa visitando o Ministério, e que carrega a tiracolo outras figuras da mesma natureza que tiram foto com você. Explica isso, explica o Said Tenório, tá? Então, esse cara como Glauber, né, a vingança que ele tava construindo é querer destruir a vida do jovem lá do Bem Poucos, falando que o cara era nazista, pra destruir a vida dele. Esses caras são absolutamente psicopáticos.
Absolutamente. Não tem, assim, não tem o mínimo pudor, porque o que ele queria era um cancelamento usando a Rede Globo. Não vai conseguir, Glauber, porque assim, efetivamente você é violento e você, o seu grupo político é antissemita. Nós não somos nazistas, cara, mas você fica gritando, é nazista, é nazista. Aliás, não funciona. A esquerda americana passou a eleição inteira em 2024 chamando o Trump de nazista e vocês perderam fragorosamente do cara. Vamos lá, tá tendo alguma coisa ao vivo? Bota aí. Presidente, senhoras e senhores colegas, eu acho que a essa altura do campeonato, depois de ouvir todos os deputados e testemunhas do caso, é evidente que o fato que está sendo julgado foi a reação do deputado Glauber a um provocador do MBL, que pela 7ª vez foi atrás dele durante a sua atividade parlamentar para provocá-lo e que dessa vez especificamente foi dentro... Ô Sâmia, as imagens te refutam, Sâmia. O Costenaro tava parado, quem foi atrás dele foi o Glauber. Por que essa vontade, assim, as imagens não estão do seu lado. Isso é meio coisa de maluco, ficar fingindo, sabe, tem imagem, a imagem tá lá. Complicado. Sabe o que acontece? A Sâmia, né, ela é deputada e o Glauber é deputado. Eles moram juntos, são casados. Então, né, são, né, 2 salários, 2 auxílios, 2 vale alimentação, sabe, tudo junto ali. Ela vai perder metade ali. Lógico que ela tá meio... Mas pra ficar mentindo, pô. Vamos lá. Da Câmara, veja a situação a que nós estamos submetidos. Não foi só nas ruas do Rio de Janeiro, foi dentro do nosso ambiente de trabalho. Ofendeu a sua mãe, que 10 dias depois veio a falecer. Não, ele não ofendeu a mãe de ninguém. Não ofendeu a mãe de ninguém. Para de ficar com esse sentimentalismo barato. Não ofendeu a mãe de ninguém. Outra coisa, só lembrar uma coisa, Sâmia. Se o Costenaro perguntasse, sua mãe tá envolvida em escândalo de corrupção, a mãe dele foi, se não me engano, prefeita, ou foi política lá numa cidade no Rio de Janeiro. Ela foi ou não foi agente política? Ela foi, pô. Ela foi. Uma coisa é falar sua mãe, né? Sua mãe é nazista. Que coisa baixa. Agora, não é o caso, Sâmia. Calma aí. E não é o caso nem do Costenaro, porque ali o que estava rolando era muito claro. O Costenaro estava parado, quem foi pra cima foi o Glauber. É cristalino. Vamos lá. Renan, você citou uma coisa agora, eu fiquei muito curioso, tá? Eles são casados, não são? São. O Glauber, casado com a Sâmia, faz o uso do imóvel funcional desde 2019. E a Sâmia, casada com o Glauber, também faz uso de um imóvel funcional desde 2023. É o que eu falei. Como disse Bolsonaro, temos que usar tudo. É tudo. Cara, eles não podiam economizar, não? Tô assustado com isso. Não. A luta precisa que eles usem. Às vezes eles podem usar pra alugar a mesma coisa. Já parou pensar? Eles podem alugar uma super mansão com esse dinheiro. Caramba. É punido por isso, nós estamos dando um salvo-conduto, uma autorização para que demais parlamentares para que demais provocadores façam o mesmo com qualquer outro parlamentar. E aqui eu digo, qualquer outro parlamentar. Hoje é com o deputado Glauber, que é o mandato combativo do PSOL. Mas pode ser com qualquer parlamentar de qualquer legenda. Aliás, eu imagino que todos aqui tenhamos adversários ou inimigos políticos. O quê? Vamos um pouquinho. Eu imagino que todos aqui tenhamos adversários. Não, diminui a velocidade. Ela falou um todes ou não? Só pra saber, eu senti um todes. Qualquer legenda. Aliás, eu imagino que todos aqui tenhamos Ela mandou um todes! Não, põe 0,75. Eu quero só. Saborear. Quero saborear. Eu quero saborear todos os momentos aqui. Qualquer legenda. Aliás, eu imagino que todos aqui têm. Ela mandou um todes! Parabéns, a deputada mandou um todes! Olha o seguinte, amor, você vai cair, tá? Você não vai ser mais deputado, mas eu vou meter todos os discursos. Ele é incrível, parabéns. Lutou demais, arrasou. Vamos lá. Temos adversários ou inimigos políticos no país inteiro. Sabe a forma muito simples, caso seja aprovada a cassação nesse Conselho de Ética, para os adversários ou inimigos políticos de qualquer parlamentar aqui na vida conseguir derrotar individualmente cada um? É só contratar um provocador. Contratar um provocador. Sâmia Bonfim, uma dica. Recentemente tem um cara, um esquerdista. Ele foi à Câmara dos Deputados, fez Mamãe Falei no Nicolas. Você não tava indignada. Não tava. Fez Mamãe Falei no Nicolas. Ele foi num evento do MBL lá em Brasília e foi lá fazer Mamãe Falei na gente. Sabe o que aconteceu? A galera nossa respondeu com educação. Sabe o que aconteceu? Ninguém bateu nele. Não aconteceu. Ele foi lá, tinha o deputado Kim, deputado Guto, ninguém bateu no cara. Ele foi respondido. Nem foi maltratado, nem invadiu a festa. Ainda demos cerveja lá pro cara, tratamos direito. Porque quando você trata o cara com educação, por mais que o cara às vezes esteja num ânimo ruim, e o cara lá não tava no ânimo, tá? Não vou ficar falando mal do cara. O cara, o Guto foi fazer change, ele foi no change do Guto. É do jogo político. Agora o Glauber deu porrada num cidadão. As imagens todas, para de ficar fingindo. Para! Vamos lá. Mas dessa vez,
Provavelmente tem que pagar mais, inclusive, do que o MBL paga pra esse Costenaro. Porque se, bom, não faria isso, porque foi um absurdo, foi só a 7ª vez, é só pra contratar um provocador que faça 8, que faça 9, que faça 10 vezes, que não provoque a mãe, mas que provoque o filho, que provoque a esposa. Uma hora qualquer um reage. E se não reage, isso... Agora a Sâmia tá tentando... Você viu como é diferente do argumento do Boulos, senhor Rafa Almeida Rizzo? Ela tá tentando gerar o convencimento do relator. Ela tá falando pelo espírito de corpo da casa. Precisamos defender os outros deputados, senão outros poderão ser caçados. Que esse é o único argumento que pode ressoar ali. Que é a defesa do espírito de porco da casa. Que espírito de corpo da casa. Também o espírito de porco da causa, pra ficar... Então, vocês entenderam? Quero que vocês entendam. Digite vocês entenderam. O que eu tô falando aqui é, a Sâmia sim tá tentando apelar pra isso, porque ela quer salvar de fato o marido. O Boulos não. Tampouco Natália Bonavides, do PT. O Boulos foi lá gravar vídeo. O Boulos não fez um apelo pelo salvamento do Glauber. O Globo foi fascista, essas merdas aí dele, e é isso. Ela tá tentando ali gerar um convencimento com uma historinha muito mal ajambrada. Costenaro não é um provocador, moça. Costenaro, ele era uma liderança política, foi um candidato, inclusive, com o nosso apoio, tá? Ele era um militante político do Movimento Brasil Livre, acreditava num conjunto de ideias, defendia elas publicamente e, cara, questionava políticos. Normalmente, o que ele não podia, se ele fizesse uso da violência, ele teria sido expulso do MBL. Se ele nunca fez. A questão toda é, ele é um provocador. Veja, vocês provocam também no debate público ou não provocam? Vocês não provocam outros parlamentares? Vocês não provocam? Quando tem qualquer um que tá numa universidade pública e se pronuncia de maneira diferente, vocês não organizam um protesto? Se um professor não fala algo numa universidade pública que vocês não gostam, o movimento estudantil de vocês não vai lá e faz buzinar, se apita e xinga e tal? Isso não é provocação. Quer dizer que o protesto político de vocês, quando cruza linhas e inclusive faz uso da violência, pra você não é provocação, pra você é legítimo. Quando o MTST invade um terreno de um sujeito, pra vocês é um ato político, não é um ato de violência. Tinha um movimento de mulheres, não sei o que, Olga Benário, um movimento que comete crime, invadir a casa de um senhor de idade, que o Arthur foi a participar, inclusive, da retirada daquelas pessoas lá. Agora foi em São Caetano, se eu não me engano. Ora, o que aconteceu? Vocês não falam que é violência, não falam que é provocação. Não é provocação vocês invadirem a casa dos outros? Isso acho que é mais grave até do que provocação. Isso é violência pura e simples, é crime puro e simples. Aí você fica fazendo esse jogo de palavras ali, como se isso fosse a coisa mais perigosa ou preocupante do mundo. Perigoso e preocupante é um deputado federal bater no cidadão. Ele não precisava bater no cidadão. Não precisava. Você poderia estar aí questionando métodos, dizendo que não é bom pra democracia o que o Costenaro fez, ou que qualquer um fez. Poderia. Mas vocês bateram nele. Vocês fizeram... Vocês são desarrazoados. Vocês, no caso, o Glauber foi desarrazoado. Ele bateu. Foi filmado batendo. Chamou o deputado de nazista e tentou bater no outro deputado. O que você acha que ia acontecer? Cada uma. Vamos lá. Renan, só lembrando que hoje, prepare suas papilas gustativas que tem podrão, tá? Puta, cara, eu não queria ter podrão, não. Teremos podrão e Linkin Park ao vivo. Não, Linkin Park não. Podrão até... Mais a podrão moral de quem não reage do que de quem está se revoltando contra o que aconteceu. Nós estamos falando aqui de quase 80 mil votos. Quase 80 mil votos, mas que sem dúvida tem uma representação ainda maior, considerando a quantidade de pessoas que estão aqui no dia. O Arthur teve 500 mil votos quase. De hoje, nos corredores e que não puderam participar, mas sobretudo a reação que isso tem na sociedade. Eu sou parada sobre isso em qualquer lugar que eu vá, eu tenho certeza que os demais parlamentares também. Inclusive, posso imaginar, o próprio relator. Então... Se o deputado Kim Kataguiri veio aqui dizer que é absolutamente grave o que aconteceu aquele dia, que merece uma cassação, eu quero saber o que ele tem a dizer, porque a minha equipe fez um rápido levantamento sobre opiniões absurdamente agressivas e violentas e que são quebra de decoro. O que ele tem a dizer, por exemplo, quando num vídeo que ele está do lado de um outro sujeito do MBL foi dito que, desculpa, Boulos, utilizar o termo, mas que disse que você seria um cafetão sem teto. Ou então que a ministra Marina Silva seria uma... Me parece uma crítica política um tanto quanto interessante, viu? É diferente da porrada em alguém, por favor, vamos lá. Ou que o Haddad é marmita de bandido. Ou, para não dizer que foi só no campo da oposição, o que ele falou sobre o deputado Carlos Jordi, do PL? Disse que ele é um covarde, corrupto, nefasto e nojento. Pausa. Eu não tô entendendo. A Sâmia Bonfim tá querendo me convencer do quê? Eu já voto no Kim Kataguiri. Você quer que eu me apaixone pelo Kim Kataguiri? Você quer que eu faça sexo com o Kim Kataguiri? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo o problema aí das declarações. É pra gente beijar o deputado Fonão? Eu não sei o que eu faço. É pra beijar o deputado Fonão? Alguém me arruma uma imagem do deputado Fonão que eu farei atos libidinosos aqui com ela. É isso? Eu já voto nele, tá, moça? Não precisa me convencer mais, não. Tá bem tranquilo. Se ele tá tão preocupado assim com a quebra
quebra de decoro com um bom comportamento dos parlamentares? E é isso que ele justifica nessa representação fajuta que eles fizeram a esse conselho de ética? Por que ele pode dizer esse tipo de coisa? E vem cá, eu tô falando do Kim Kataguiri porque cinismo tem limite. Mas qual foi o parlamentar aqui dessa casa, coloque a mão na consciência, que nunca utilizou nenhum termo duro? Qual foi o parlamentar que nunca se levantou da cadeira? É isso que você quer, Samia? É isso que você me obriga a fazer? É isso que você me obriga a fazer? Tens o que quer. Então é isso, você vai me obrigar a fazer isso, prossiga, você vai falar o quê? O que mais você vai falar? Falar o Kim que fez o impeachment contra a Dilma, putz. O Kim falou que o Bolsonaro é corrupto, quadrilheiro e não sei o quê. Prossiga, eu sou, como diz o pessoal, mais amor, por favor. Vamos lá. Bateu na mesa, qual foi o parlamentar? Reagindo a uma provocação. Olha o cenário que é a política nacional no dia de hoje. Entendi, assim, ó, se você ficou... Pessoal, veio uma provocação, aí você é um parlamentar, você deu um soco na mesa e falou: isso está errado, isso é equiparável ao Glauber Braga dar porrada no cidadão no meio da Câmara dos Deputados e tentar bater num deputado e chamá-lo de nazista. Tá, vamos lá. O que está se criando aqui, como foi muito bem exposto pela deputada Natália, é uma jurisprudência. Talvez o termo não seja correto, porque isso aqui não é um tribunal, né? Isso aqui se trata de política. Mas é a construção de uma nova conduta de punição para todo e qualquer parlamentar que reagir, seja provocador, pausa. Seja... Atenção. De acordo com o Samia Bonfim, está surgindo uma jurisprudência no Conselho de Ética, Rafael Mina Rizzo. Se um deputado agora der porrada num cidadão, ele pode ser cassado. Obrigado, deputado Fonão. Não sei se você é responsável por isso, mas... Por favor, alguém coloque um fone nessa foto aqui. Daqui você já tem o fone. Tá aqui, ó. Daqui, coloca aí. Isso. Beijo. Vamos lá. A outros colegas parlamentares, seja diante de uma injustiça que aconteceu aqui dentro ou do lado de fora. Se é pra caçar, gente, quem faz esse tipo de coisa, vai caçar gente pra caramba. Que bom! Pô, deixa eu entender. Se é pra caçar deputado que dá porrada nas pessoas por aí, porra, que... Demorou, né, Samia? Demorou. Porque, pelo amor de Deus, né? Ai, cara, esses são os caras. É o seguinte, essa mulher aí, tá? Se você for falar que você quer prender um assassino, ela vai ficar indignada, ela vai ficar pistola. Como assim vai prender o assassino? Cadê o direito de defesa ali pro assassino, pro estuprador? Calma aí e tal. Agora, se um deputado bater num cidadão, calma aí, ai, não. Ai, não vamos casar. Pelo amor de Deus, beijos pro deputado Fonão aqui. Vamos lá. Que é vai caçar isso? gente do PL, a metade. Aliás, o parlamentar do PL que veio aqui dizer, nossa, que é uma... Pera. Aqui dizer, ele é a metade da... Caramba, de todas as legendas. Vai caçar gente do PL, a metade... Sim! Aliás, o parlamentar do PL que veio aqui dizer, nossa, que é um absurdo que aconteceu. Ele tava naquela turba que impediu a deputada Catarina, tava lá a deputada Érica, a deputada Luciene, a deputada Jandira, a deputada Laura, defendendo a deputada Catarina, daquele parlamentar que veio aqui dizer que é um absurdo o que aconteceu. Não permitiu que a presidenta, que estava em exercício, que foi eleita nessa casa, pudesse conduzir os trabalhos. Agora vem aqui dizer quebra de decoro, ai que absurdo. Isso se trata, sim, de perseguição política, daqueles que não suportam ver as vozes divergentes, defensoras da democracia, defensoras do movimento social. E eu tenho certeza, deputado Paulo Magalhães, que no íntimo do seu coração, o senhor não concorda com isso. Eu não conheço Vossa Excelência. Cheguei aqui no último mandato. Eu adorei, pausa. No seu íntimo, eu tenho certeza que eu conheço o seu íntimo e eu sei que você pretende, vamos dizer, votar ou contar o que você sente. Não obstante, eu não o conheço. Então como é que você conhece ele no íntimo dele, Samia? Como é que você pode conhecer o que ele pensa de maneira secreta se você sequer o conhece? Esses caras são muito toscos, cara. É rudimentar o trabalho deles. Sabe quem não é tosco? Deputado Fonão. Vamos lá. A gente teve quase nenhum momento de diálogo até hoje. Mas pelo que os colegas me disseram, não costuma ser do perfil de Vossa Excelência esse tipo de punição ou de tratamento com os demais. Ou mesmo de premiação do absurdo, que é o que esse voto está expressando. Falta de dosimetria da pena, isso é o critério básico e mínimo de qualquer lugar. Todo mundo aqui concorda que é exagerado. Todo mundo falou isso, em off ou em on. Vocês sabem disso, todo mundo sabe disso. Mas por que no dia de hoje vai ser esse o voto? A premiação dos agressores, dos provocadores? O salvo-conduto para aqueles que quiserem tirar qualquer um do sério? Eu não sei, espero que todos tenham uma ótima relação com o suplente. Porque senão o suplente pode ser o primeiro a contratar um provocador para ver se tira o deputado, para ver se ele não reage. Sentiu uma indireta aí, hein?
Quem é o suplente? Vamos pegar o suplente. Essa aí tá dando um recadinho ali praticamente dado, né? Lembra que eu falei, o Glauber é odiado ali pelo PSOL. Pro PSOL sair o Glauber e entrar um cara a lá Guilherme Boulos mais no jogo, o PSOL saiu no lucro pra eles. Sâmia tá quase, né, ela que gosta de fazer análises psicológicas de pessoas que ela não conhece, né? O que é maravilhoso, ela tem certezas absolutas de coisas que não conhece. Porra, que legal. Tenham santa paciência, gente, é disso que se trata. Então, assim, se isso acontecer no dia de hoje, tenho certeza. Metade da Câmara vai ser caçada daqui pra frente. Vai sobrar quem? É isso que a gente quer? Portanto... Vai sobrar quem, amigos? Aí já os deputados estão tentando dar porrada nos outros e vai cair todo mundo que der porrada? Aí não dá. Rachadinha? A gente se discute e tal. Eventual crime contra o erário, tudo bem. Agora, né? Ai, cara. Provocador, um delinquente. E eu quero citar, sim, o deputado Kim estava aqui. Eu queria que ele tivesse. Pega o Google aí e dá um Google lá das manifestações de 16, 17. Por favor. Tá aqui, ó. Não, vamos lá. O que você vai fazer que eu vou ter que beijar ele de novo? Vamos lá. Não tem que fazer o PT sangrar. Tem que dar tiro na cabeça do PT. Puta que pariu. Ele falou isso, e você sabe qual é a melhor parte, irmão Valente? Sabe quem depois com que ele tirou foto? Com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá? Foi fundador do PT e assinou o pedido de impeachment, tá? Esse cara aqui, antes de morrer, ele deu tiro na cabecinha ali do PT. O Kim tava falando em termos metafóricos, entendeu? Entenda aí o negócio, ó. Puta fonão. Tá do Kim. Ele usou a mão de gato do Novo, do Partido Novo, que nunca compareceu. Só pra completar, Renan, Heloísa Helena suplente. Não é definitivamente da aula do Glauber. Não é definitivamente da aula do Glauber. Essa gosta do diálogo. Segundo o Yubalada, o PSOL perde a cadeira pra rede na federação. Ah, e ela não tava no PSOL? Nossa senhora. Vai, fala lá que... Samia, cria a teoria lá que o Costenaro foi amando da Heloísa Helena. Né? A essa comissão nenhuma vez, porque o União Brasil, ao qual ele pertence, não quis ele entrar... Ele tá falando que o Kim usou o Novo pra fazer isso? Eu não sei, eu acho que o Kim não fez isso, nem o Novo se daria esse trabalho. Mas se fez. Eu não tô entendendo. Assim, eu já voto no Kim, eu não tô entendendo porque esses caras... O que vocês querem mais que eu faça? Eu já voto nele, eu já gosto dele. Para de fazer... Eu não tô entendendo, velho. Vamos lá. No conselho, não quis arriscar a pele. Tudo se transformou numa grande questão política. E a peça produzida por Vossa Excelência, quando fala desta figura, esse Costelaro, isso é um provocador. Costelaro. Ai, cara, isso tá bom demais, velho. Olha, das grandes lives do ano, o Costelaro. O senhor estudou muito antes de chegar aí, vovô? Me parece muito preparado. O Costelaro. Mano, o Costelaro é o tipo de costela que você faz, sabe? Mano, o que vai ter no churrasco hoje? Um Costelaro. Cara. E de churrasco ele entende, né? O Ivan já foi condenado e já pagou aí. Após sofrer penhora, o deputado do PSOL paga indenização ao Kim. Vai pagar um Costelaro lá pro Kim. Parabéns aí, Ivan. Acho, entendeu? Do esgoto bolsonarista. Entende? Então, você não tem peso nenhum. Esse sujeito é um provocador na rua. Pausa. Eu já fui Vamos concordar é que Costelaro não tem peso nenhum. Ele é magrelo mesmo. É um puta do magrão. Assim como o Ben Pontes é. Os caras do PSOL não podem ver um cara que é ou era do MBL magro que os caras já querem atacar. Impressionante. Tocado dezenas, centenas de vezes lá na Avenida Paulista por essa gente. Essas mesmas figuras querem se eleger fazendo isso. Fazer likes e etc. Mas a questão principal aqui é outra. Enfim, era isso que eu falei. Tá. Que droga, pessoal. Que gostoso um dia de briga com o pessoal. Ai. Gente, palmas aqui pro deputado Fonão. Pode levar o Fonão daqui. Ai, cara. Os caras assim, desesperados pra nos convencer que a gente... Mano, cara, eu já voto no Kim, não precisa insistir tanto. Já sei, monta o partido pra ele ser candidato. Um monte. Essa é a ideia. O negócio é tão louco aqui que a gente tá montando o partido só pro o deputado Fonão não precisar passar pelo constrangimento de não ter a candidatura dele apoiada pra aquela bosta do Neon do... E aí, doutor Rafael Almeida? Você desligou agora do nada, sua animação, você fechou a cara do nada. É porque eu esqueço que a vida não é uma live. A vida real não é uma live. Tem que ser cuidadoso nas palavras. Disseram que o Boulos tá falando de novo. Querem ouvir lá? Ao vivo? Vamos lá. Da chegada do presidente Hugo Mota para início. Todos nós sabemos que esse é um tema
sério, é um tema com consequências importantes. Eu estou olhando ali o relógio, presidente, não sei se o senhor está conseguindo ver, porque está atrás de Vossa Excelência. Já são quase 4h30. O presidente Hugo Mota tem iniciado as sessões 4 horas, 4 e pouco. Acabei de receber a informação que o SGM já chegou ao plenário, o que é um precedente da chegada do presidente Hugo Mota para iniciar a ordem do dia. O senhor sabe melhor que ninguém que uma vez que inicia a ordem do dia, todas as comissões, incluindo o Conselho de Ética, não podem mais seguir funcionando em deliberação e tudo mais. Por isso, aqui ecoando ao apelo que foi feito por vários colegas, e aí estendo ao relator, mas obviamente com foco no senhor que comanda. Aliás, mais uma vez parabenizo pela maneira serena e sensata com que tem conduzido essa sessão. Queria fazer esse pedido, porque eu acho assim, nós vamos tentando ganhar um tempo, né, Boleta? Não vai ter tempo de deliberar hoje. Visivelmente, acho que já está claro para todos aqui, mesmo para aqueles que queriam mais celeridade, que querem a cassação do Glauber. Não vai dar tempo, pelo padrão que tem sido o início da ordem do dia. Todos estão cansados, tem pessoas de mais idade. O ar-condicionado não está funcionando aqui. Boleta. 4h20. Não é por isso que você quer encerrar a sessão aí da comissão, né, Boulos? Ô, Boulos, a turma do PSOL que tá aí na comissão bateu 4h20, vocês querem parar? Por quê? Não é porque trabalhou demais, gente. 4h20 é o horário sagrado aí de vocês. Até vocês podiam falar, gente, rituais religiosos precisamos fazer. 4h20 o Boulos já correu, riso. Ó, para tudo, ó! Para tudo! Comissão não pode andar. Ô, Boulos. Ô, cara. Ô, Boulos, tenta disfarçar pelo menos uma vez na vida, meu querido. 4h20, o cara... Não, o que? Quero. Caramba, cara. Impressionante. Ok, Boulos, ok. Beleza, já entendi. Ok. Renazão, temos uma visita aqui agora. Bora. Deixa eu ver se eu consigo ajustar as coisas direitinho aqui ao vivaço. Vamos ver. Ah, o deputado Fonão? Cadê seu Fonão? Ele não botou um fonão hoje. Ué, saiu. Saiu? Ah, aqui não tá com fonão, né? Exija que ele apareça só de fonão aqui, senhor Rafael Meida Riso. Vou exigir. Vamos voltar pro Boulos. Exatamente, para cumprir o código de ética, temos que estar todos aqui de terno e gravata nesse calor danado. Pessoal com fome. Eu entendi. Com sede. Fome, eu entendo. Fome A aguinha depois. que chegou aqui, eu não sei, acho que botaram sal, tava salgada pra caramba. Então, Pera aí, vamos tentar de novo aqui. Quem tá ouvindo? Tô ouvindo, e aí, tá me Eu ouvindo? não tô ouvindo ele. Ué, Alô, galera de peão, alô, saindo galera áudio de aí cowboy. do deputado Fonão. não tá sinal de dele? É porque ele tá sem fone. Agora? Cadê o Que fone? babaca. Cadê o fone, deputado? Falei quem? Agora eu tô ouvindo. Alô. Tamo ouvindo, perfeito. Boa. E aí, tudo certo? Eu queria entender, deputado Fonão, por que deu 4h20 e o Boulos tá pedindo interrupção da sessão lá na comissão, no Conselho de Ética? Por que exatamente às 4h20? Ah, uma pausa, né? Uma pausa pra meditação. Pra um relaxamento. Pra fazer yoga. Pra abrir a mente ali, né? Impressionante, cara. E aí, o que você tá achando? Você acha que o parecer é pela cassação mesmo? Não, já foi pela cassação e Ah, já foi? votou. Não, o parecer foi apresentado na semana passada. Tá, desculpa. E a votação seria hoje? A votação no conselho é hoje, só que eles já apresentaram logo no começo a retirada de pauta, né? A retirada de pauta eles já perderam de 14-5. Então, assim, se é que precisa esgotar a discussão. Se esgota a discussão hoje, vota hoje, eles perdem, né? O risco é começar a ordem do dia, começar o plenário, né? Que geralmente começa às 16, mas agora são 16h25, e aí quando começa o plenário precisa interromper todas as comissões. Mas até agora não começaram, então tá correndo aí. Quanto mais tempo passa, pior pra eles. Que situação. E você acha que vão votar hoje mesmo? Cara, pelo andar da carruagem, sim, porque até agora na presidência da Câmara não deram o sinal de vida de quando começa a ordem do dia. E o que você pode contar ali dos bastidores, né? Que eles estavam ali, eles tiraram o dia pra te atacar. Sim, primeiro, né, eles muito mais preocupados em atacar o MBL do que em fazer a defesa dos fatos em relação ao Glauber, mesmo porque não tem muito o que se alegar sobre os fatos, né? As imagens mostram ele chegando no Costenário, o Costenário tava nem olhando pra ele, e depois ele me acusando de ser defensor do nazismo também, que não tem defesa. E para além disso, né, um esforço muito grande, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada na fala do Lindbergh no começo, e que ele fala, me dá uma semana pra gente pensar numa alternativa, né, ou seja, o governo tá fazendo força para tentar convencer os líderes de que o Glauber vai ser punido. Isso, assim, até os defensores do Glauber já estão começando a defender que tem a punição. Agora, o que eles querem é uma semana para o governo entrar com alguma força aí nessa articulação para salvar o Glauber e ter uma punição como uma suspensão de 6 meses
ou impedir ele de participar de comissão, ter alguma punição, mas uma punição menos grave, né? Eles estão pedindo tempo para tentar articular isso. Uma pergunta, Kim, o Glauber é da ala que quer romper com o governo, certo? A ala do PSOL anti-governo. Pro governo não é melhor que entre Luiz Helena logo? Desculpa, cortou aqui, o que você falou? O Glauber é da ala contrária ao governo Lula, que queria a ruptura com o governo Lula, até deu aquele quebra-pau no PSOL. Em tese, pro governo não é melhor simplesmente deixar o Glauber só cair e entrar alguém pró-governo pra você terminar de solidificar o PSOL como base? Primeiro, eu não sei se a Luiz Helena seria da ala ali pró-governo. E eu acho que é mais uma preocupação de soar como uma derrota pro governo, né, ter a cassação de um deputado de esquerda, apesar de ser o Glauber, que é a da ala que quer se afastar mais do governo no PSOL. Eu acho que o receio é mais de baixar o moral de maneira generalizada em relação a ter a cassação de um deputado de esquerda, ainda que não seja um deputado 100% lulista, do que pensar num jogo pragmático dentro da Câmara. Eu acho que tá todo mundo meio que sinalizando pra fora de ninguém vai soltar a mão de ninguém, a gente da esquerda vai se ajudar, apesar de nos bastidores muitos deputados de esquerda falarem que o Glauber causou isso a si próprio, ele procurou fazer isso pra si próprio e agora ele tá vivendo as consequências de tudo aquilo que ele fez, né? Você hoje daria uma chance maior de cassação ou de uma forte punição? Hoje de cassação. Eu acho que o quanto antes votarem, se vota hoje a cassação, acho que vem com força já até o final do mês, talvez não semana que vem, é rápido demais, mas até o final do mês, de ter uma votação de cassação em plenário e de ter maioria para cassar ele. Que situação horrível. Ficamos muito tristes com isso, né? Muito tristes com essa história. Eu acho muito. Lamento muito. Tava comentando que assim, o Glauber falava o tempo todo, até falei na live, né? O Glauber falava o tempo todo que ia vir algo muito grande contra o MBL. Ele tava sempre tentando dar a entender que a gente tinha envolvimento com grupos nazistas, né? Essa é uma matéria agora no Fantástico, uma série de matérias, acho que é a segunda ou terceira já que tá rolando, sobre núcleos nazistas na internet. Então eu acho que, olhando o Glauber, ele deve ter ficado esse tempo todo tentando trabalhar, como tem uma matéria da Globo que tava saindo e tal, tentando encaixar a gente nessas coisas o tempo todo. E não conseguiu. Então a situação do Glauber, o Glauber tá muito mogado, porque ele tentou de todos os caminhos fazer as acusações mais toscas possíveis ao nosso respeito e não conseguiu nada, né? Queria fazer uma pergunta pra você, porque eu vivo fazendo análise sobre o Glauber aqui na live. O Glauber qual é o grau de respeitabilidade do Glauber perante os pares dele na Câmara? Muito pouco. Ele é um real cara aqueles papos conhecido. Que ele, às vezes, você tava discutindo, um deputado tá discutindo com ele numa comissão, aí ele começa a querer brigar, às vezes ir pra cima do deputado, sabe, fora das câmeras, ele é um descontrolado mesmo. Sim, não, é isso. Primeiro de ser descontrolado, de não respeitar ninguém, e mesmo da própria esquerda ficar arranjando confusão, é isso. E de um cara que não discute nada no mérito, assim, ele só sobe na tribuna, ele só vai falar em alguma comissão basicamente pra xingar alguém, né? Nunca pra fazer nenhum debate de mérito. Isso tira o respeito dele dentro da própria esquerda. E na direita e no centrão, pior ainda, né? Então, ele é um cara mesmo conhecido por ser esquentadinho, nervosinho e por só atacar os outros, né? Por isso que tantos deputados de esquerda estão até discursando já abertamente sobre isso, do que alguns deputados que estão falando de, olha, esse episódio ele é grave, mas o Glauber está sendo cassado pelo conjunto da obra, né? Por tudo que ele já fez nesses mandatos que ele exerceu aqui, de arranjar confusão com todo mundo toda hora, né? E aí uns deputados de esquerda estão falando, mas ele está sendo julgado por esse fato objetivo agora, não dá para caçar ele pelo conjunto da obra e etc. Estão começando a falar publicamente sobre isso, que é o que os deputados falam nos bastidores, né, sobre caçar ele pela conduta que ele tem reiterada, né? Sim. Esse ele já era famoso. E tipo assim, também, né, me parece uma postura pouco inteligente você sendo alvo de um processo de cassação, o relator dizendo na primeira reunião que não quer te cassar e você dizendo da primeira à última reunião que o relator foi comprado pra dar o parecer pela sua cassação. Não me parece uma estratégia muito inteligente, com o próprio relator dizendo na primeira reunião que não gosta de cassar ninguém. Não, e o Boulos fazendo apelos ideológicos contra a impunidade no Conselho de Ética. Eu vou nem comentar em detalhe, mas assim, né? O Boulos quer meter ele cara. E o Boulos já foi relator em alguns casos lá. Exato. E foi relator e quis ser
relator, né? Sim, pediu pra você pode renunciar de sorteio. Sorteiam 3 lá, se você quiser sair do sorteio, você sai. E ele fez questão de chegar lá e falar, não, esse cara desviou dinheiro, assumiu, mas a gente não vai caçar. Ele disse que era perseguição ideológica. E aí houve um momento também, não sei se chegou a acompanhar, que... Qual era o deputado? Foi a Sâmia ou foi a Sâmia? A deputada Sâmia começou a pegar declarações antigas tuas e do MBL, e o deputado... Qual é o nome dele mesmo? O Smurf? Qual era o papai Smurf? Do PSOL de São Paulo? Ivan Valente, né? Veio fazer acusações aí que você... O Ivan Valente. Veio falar daquele caso quando estava na manifestação em 2015, a gente não tem que basicamente ficar deixando o PT sangrar, tem que dar um tiro na cabeça metaforicamente pro PT desaparecer. E aí eu fiquei muito... Foi Erika Cocá esse aí. Não, sim, mas ele ficou citando. O Ivan Valente tava citando agora, tava reagindo a ele aqui, né? E aí eu fiquei fazendo um ato muito constrangedor de eu fiquei beijando sua foto aqui de maneira nojenta e várias vezes. A respeito da ideia de constituinte. Começou a pegar, Felipe Neto reagiu. O que você acha da ideia? Porque assim, você é um cara que não brinca. Eu sou muito brincalhão nesses temas um pouco mais ousados. Você é sempre mais bola no chão. Pra você tá propondo é porque você já entendeu que não dá pra mudar as coisas no Brasil sem mexer na Constituição. O que você tem a dizer sobre a ideia de uma constituinte e o que você tá falando aí sobre essa questão envolvendo pena de morte, prisão perpétua? Eu acho que tá uma repercussão muito boa, né? Vários deputados vieram falar comigo dizendo que quando eles vão dar entrevista nos seus estados, tem gente perguntando sobre isso, né? Alguns ficaram sabendo já pela imprensa. Acabei de disparar agora pra lista de transmissão de deputados. Então essa semana eu tô fazendo a coleta inicial, porque precisa de 171 assinaturas para convocar plebiscito, e aí na semana que vem eu já pretendo divulgar quem já assinou com o meu trabalho aqui, quem ainda não assinou, para as pessoas ajudarem a pedir para os seus deputados dos seus estados, né, assinarem o plebiscito. Mas acho que vai ser uma coisa muito mais fácil, muito mais tranquila do que outra empreitada minha, que é a PEC contra super salário, né? A gente está aí em 90% das assinaturas coletadas, mas a gente demorou alguns meses para chegar nisso. Acho que o plebiscito é uma coisa muito mais tranquila, né? Mesmo porque o lobby, né, de criminosos de crimes graves, ele é menos midiático e menos corajoso em relação a aparecer nas luzes do que o lobby de juízes e de promotores, né? Sim. Se bem que já tem um lobby dessa turma, né? Sim, mas é um lobby que mobiliza pouco opinião popular e classes mais organizadas aí, como o Ministério Público e o Judiciário. Mas estou bastante otimista com isso. Acho que assim, é a única maneira, né? Não tem outra solução, né? É realmente estrutural. Claro que dá para fazer uma reforma aqui e ali com a Constituição que a gente tem hoje. Agora, resolver mesmo o problema da gente, enfim, a gente ter ficado para trás em relação a praticamente a América Latina inteira, todos os outros países em desenvolvimento, em praticamente todos os setores, né? Então, você vai comparar a segurança, você vai comparar a educação, você vai comparar a saúde, você vai comparar a infraestrutura. Cara, outros países que estavam no mesmo patamar que a gente 40 anos atrás, hoje estão melhores, né? Países pobres, países em desenvolvimento, países da América Latina, e todos eles com constituições, né, menos prolixas que a nossa, que tratam de menos assuntos do que a nossa. Aliás, ironicamente, né, a nossa Constituição é que mais traz direitos. Só que quando a gente vai comparar com outras constituições, com os países que têm outras constituições que prevêem menos direitos, aquele cara de fato tem uma saúde melhor que a nossa, tem uma educação melhor que a nossa, tem uma habitação melhor que a nossa, ainda que aquele direito não esteja previsto na Constituição, que também acho que vai ser um enfrentamento que é um pouco difícil em termos de discurso, né, porque às vezes as pessoas não entendem, mas como é que não tá na Constituição, é melhor para garantir esse direito, mas que eu acho que é um argumento poderoso que a gente tem de prática, né, de olhar para outro país e falar, meu irmão, lá não tem, e na Constituição e você tem garantido. E o único, né, o nosso único direito, a nossa única garantia fundamental em que envolve política pública e que o Supremo se preocupou em declarar um estado de coisas inconstitucional e dizer que tá tudo uma calamidade, foi o estado dos presídios, né? Agora, o estado de calamidade da educação, o estado de calamidade da saúde, o estado de calamidade da infraestrutura, aí não teve preocupação, mesmo tendo o mesmo peso constitucional do que a questão dos presídios. Então é isso, nós estamos aí, acho que a gente vai ter um papel grande. Eu até costumo dizer que eu toparia, se a gente fosse fazer uma regra
né, de olha, vamos convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, mas quem vai participar dessa Assembleia, para não colocar artigos na Constituição, pensando na sua popularidade, pensando no curto prazo, tem que ficar 8 anos sem disputar a eleição. Eu toparia ficar 8 anos sem disputar a eleição para fazer parte da Assembleia Nacional Constituinte. Compromisso do deputado Fonão, hein? Palmas aqui. Porque sabe quem não vai querer isso, né, deputado? O Centrão, né? Que todo mundo fica, mas Constituição... Beleza, pro Centrão, você vai pegar aquele monte de deputado mais... ele não vai querer. E excelente ponto. Grande ponto. Grande sacada. É um instrumento pra... Nossa, grande sacada. Você vai qualificar o debate. Demais. Você vai ter realmente o incentivo pra uma pessoa que vai querer ela em si participar de um processo histórico e não necessariamente manter aquele joguinho emenda pra cá, puxa pra lá. Pare. Eu vou falar um negócio, deputado. Eu sei que você pertence a outra agremiação, tem sua relação, e você é muito leal, muito correto ali com eles e tal. Eu estou aqui trabalhando em outra e estamos em lados opostos, inclusive aqui na Câmara, mas nos respeitamos. O que eu posso falar pra você, deputado, é que nós somos muito bons na coleta de assinaturas, tá? Caso seja necessário coletar publicamente assinaturas por aí, faremos um papel muito bom, deputado. Então acho que podemos até atuar aí de maneira bastante colaborativa aí nesse intuito. Acho ótimo. Quanto mais a gente tiver nesse abaixo assinado aí, eu vou lá, imprimo tudo, trago aqui imagina 1 milhão de assinaturas, como se fosse a ficha limpa, trago aqui pro presidente da Câmara, presidente do Senado, e mostro o peso da quantidade de pessoas que querem uma nova Constituição. E por falar em partido, né, não sei se você sabe, mas o ministro do meu partido caiu, né, foi denunciado, e eu tô aqui em negociações muito avançadas, né, para representar o MBL e assumir o ministério. Muito obrigado, né, eu sei que todos vocês assinaram recomendando pro Lula meu nome. Agora eu devo assumir o ministério aí no lugar do meu colega aí de partido. Puta notícia, fico muito feliz agora. Breaking news. A cota tá cumprida ali. E como é o Ministério das Telecomunicações, agora você pode sair, né, do canal do YouTube e ter uma TV agora. É uma boa, né? E já com a telecomunicação, você já vai com o pacote completo. Você vai com a antena, você vai com a TV, você vai com o fone, né? Você já vai todo comunicativo ali. Sim, e toda a nossa operação logística de assinaturas tocada pelos Correios. O Correio é desse ministério? É de telecom. Puta que pariu, cara. Ai, cara, assim, com todo respeito ao seu colega do partido, ele me parece que ele não tem uma vocação muito forte pra área, sabe? Eu nunca percebi, assim, eu não sabia disso. É cada uma, cara. Ai, cara, igual o Valdemar, que tinha uma grande vocação pra estradas. Todo o Ministério do Transporte, o Valdemar era ele ou um cara dele? É um homem que gosta de estrada. Exato. Impressionante. O Valdemar é um grande conhecedor de modais. É verdade. O cara era uma máquina, cara. O que é ferrovia? Quero. Impressionante. Isso foi muito tempo, gente. Procurem Google faxina ética da Dilma. A Dilma achou que tava zoado demais o Valdemar. A Dilma, sabe pra lembrar? A Dilma expulsou a turma do Valdemar do governo dela, porque pra Dilma, aqui não, isso aqui tá muito roubado, isso aqui tá jogo sujo, tá? Galera, bons tempos ali. Por mês. Renan Santos, tá rolando lá a comissão ainda. Aparentemente nada interessante, estou aqui monitorando com alguns amigos. Vamos ver. Vamos lá, agora Nós estamos caçando o parlamento. De ofício passo diretamente à votação nominal do requerimento de encerramento de discussão. Em votação, requerimento de encerramento de discussão. Uma índia se levantou. Ele quer botar pra votar? Eu peço meu Deus! Sendo xingado. Eu peço, ninguém tá sendo xingado. Alguém xingou o deputado Boulos aqui do lado. Ninguém tá xingando ninguém aqui. Eu ouvi chamando o deputado Boulos de invasor, alguma coisa nesse sentido vindo dessa direção. Não tem ninguém aqui, eu não vi. Não tem ninguém. Nós autorizamos sim daqui. O quê? É isso. Quando? Exatamente. Não tem. Por gentileza, se alguém. Eu vou pedir pra Vossa Excelência. Eu vou pedir pra que Vossa Excelência. Nós escutamos. Eu escutei. Se ninguém mais escutou, eu escutei. Eu escutei. São todos os convidados aqui. Me parece que o que está acontecendo aqui é um aval pra esse tipo de comportamento que está legitimando essa postura. Nós estamos aqui desde manhã, muitos dos deputados sem almoço, sem café, sem nada. O deputado chega, sabe-se lá eu, da onde, em 5 minutos, pauta um projeto e quer suspender a discussão de um tema tão sério desse e o deputado sendo agredido verbalmente aqui dentro, e é exatamente isso que o Conselho de Ética está votando. Votando que deputados sejam agredidos. Isso
Isso é um absurdo, presidente. Não, eu vou absurdo prosseguir. que continue. Ele vai prosseguir. Vossa Excelência. Ele vai É um prosseguir. absurdo que a sessão continue sem se identificar quem xingou o Então vamos tirar todo mundo. Quer tirar todo mundo? Vamos tirar todo mundo? Não. Esse é o critério Vossa de Excelência justiça. aponte quem falou. Presidente, pela Então ordem, vamos tirar todo presidente. mundo. Um parlamentar Ih, então não sabe, não ô. pensou em nenhuma discussão. Mas, Que deputado, veio aqui pedindo ele para encerrar. tem- Um minuto, ele tem presidente, que eu tô falando. legitimidade, ele tem É mesmo legitimidade, que no ele dia tem que nós legitimidade. estávamos no plenário defendendo o direito da deputada delegada Catarina conduzir, como presidente que era, a nossa sessão estava ali no meio daquela turma desrespeitosa, machista, que não autorizava que a deputada Catarina levasse adiante. E agora vem aqui uma suposta moralidade, quer encerrar uma discussão injusta, Vou dando continuidade arbitrária. de É um ofício, passo absurdo. diretamente Que à é que votação não manual do deve Chegou o momento épico. Épico, 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 épico. Mano, o cara é um shed, hein? Segurança, eu vou pedir pra retirar. que estava escrito, ele ia falar, o senhor tem esse compromisso? Amiga, acima, deputada, acima, não tem compromisso nenhum. A deputada Thalia veio aqui, o meu compromisso é respeitar o regimento interno. Eu vou pedir a segurança pra retirar. Por gentileza, segurança legislativa. Lá vai a segurança legislativa. Que momento épico. Retirar todos, por favor. Presidente. O regimento não diz. O regimento interno permite o requerimento de somente discussão. Eu não vou permitir. Não vou. Não vou. Eu tenho que votar para votação. Não. Mas eu não tenho. É regimental, deputada. Eu não posso. Isso é acima do regimento. Não. Nós vamos votar. Todo mundo aqui Pessoal, já falou. Já. vocês viram que tem uma índia. Uma índia representante dos povos originários e uma modelo de passarela lutando pelos direitos de Glauber ali na frente, sabe? Mulheres no poder. Isso é muito lindo. Vamos lá. Eu tô com toda a paciência do mundo. Com toda a paciência do mundo. Há uma votação, mas há uma votação, deputada. Tá no regimento. Não vou permitir. Por gentileza, eu faço um apelo à segurança legislativa e peço que abra o painel. Ao momento de desespero, Glauber fica. processo de votação está aberto. Não vai ser retirado. Com todo respeito, a segurança legislativa que possa esvaziar. Só fiquem exclusivamente os parlamentares. Com todo o respeito e paciência que tivemos até agora. Já mandei abrir a votação. Não vão ser não interessa os manifestantes. Eu fiz manifestante dessa sala. Por gentileza, eu solicito silêncio e, por gentileza, que a segurança legislativa possa esvaziar o plenário. Todo mundo. Presidente, suspende a sessão, presidente. Por gentileza, inicie a votação e peço que abra o painel. Abriu o painel. Aí. Matou. Por gentileza. Estão votando, hein, Rafa Almeida? Eu vi o número 70 para 21 ali. Por gentileza, abrir a votação, por favor. Presidente, não tem como votar. A gente está inscrito ainda para discussão, senhor presidente. Como o pessoal tá colocando nos comentários, esse é o conselho de ética, tá? E decoro. É ao vivo isso aí, tá? Vivaço.
Presidente, eu estava inscrito ainda para discussão, presidente. Presidente, eu estou E inscrito. vocês silenciaram todos os que se inscreveram. Já não bastasse a tentativa de calar, o Glauber quer calar todos os inscritos para a discussão. Eu estava inscrito para a discussão. Presidente, eu estou inscrito, deputado João Daniel, para a discussão. Presidente, abra a discussão, presidente. Por gentileza, eu peço silêncio. Silêncio, por favor! Aí, galera, cala a boca ali. Os deputados estão pedindo para que possa os convidados que aqui estão presentes continuar. Eu, desde o início dessa sessão, tenho feito apelo para que a sessão ocorra dentro de uma ordem. E assim foi desde o início. Deixei manifestar, aplaudir, coisa que o regimento nem permite. Eu fui tolerante, deixei aplaudir, deixei a plateia se manifestar. E eu peço um apelo. Se quiser ficar aqui, tem que ser em silêncio e cumprir. Ó, a Erika exigindo silêncio. Irmão, silêncio aí, pô. E silêncio aí. Impressionante, se fosse uma mulher gorda, não teriam respeitado. Presidente, manter a inscrição, senhor presidente. Nesse momento, toda a nossa torcida pelos deputados bolsonaristas ali presentes. Todo o nosso carinho pelos deputados bolsonaristas ali que vão entrar com seu voto. Onde está seu homem? Fazendo o quê? Eu peço silêncio, por gentileza. Vamos retornar à ordem dos trabalhos da sessão e peço à plateia silêncio e peço encarecidamente mais uma vez aos parlamentares que, por gentileza, controlem os assessores, os convidados, para que a gente termine a sessão da melhor forma possível. O salvador da água. Mas eu vou ficar aqui esperando. Por quê? Caiu. Será que os meninos pra cá? Pessoal, like na live e se inscreva no nosso canal. É importante que você se inscreva e ative as notificações. Você que chegou agora na live, inscreva e ative as notificações. Estamos acompanhando a votação do relatório da cassação do deputado Glauber no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Se aprovado hoje, segue para plenário, mas não há data certa para a votação, depende do presidente da casa, deputado Hugo Mota. Gente, mas o que o PL tá todo vendo na mesa? Agora os deputados estão votando se eles são favoráveis, contra, e eu acho que eles podem até votar obstrução. Alguém me corrija aí, mas enfim. Eles votam exatamente o relatório da cassação. Então quem votar sim é a favor da cassação, quem votar não é contra a cassação. Reiterando, sim, encerra a discussão, não continua... Ah não, perdão, isso é discussão. Festa da democracia no Conselho de Ética. Ainda quer continuar vendo isso? Tem pimbas ainda, né? Vamos ler os pimbas aí, vai, Regina. Mas se eu vai ficar quieto, vai sair. Eu acho que tem que ficar quieto. Mas não aqui depois. Grande Bolos. Opa, aprovado lá, hein? Ai. Está encerrada a discussão. Ai. Presidente, cadê o direito de falar? Acho que tem que dar quórum, né? É isso? Eu já deu quórum. Não, eles encerraram a discussão e acho que agora vão votar o parecer. Acho que é isso. Enfim. Já era? É isso? Não, calma, filho. Eu acho que eles aprovaram só o fim da discussão. Depois eles votam o mérito. Gente, já apareceu o deputado do chapéu do Bolsonaro. Agora ficou séria a coisa. Opa, agora vai. Glauber, Kika, vamos lá.